tudo bem? Meu nome é Miriam Mendonça, sou professora da classe de primários e estou dando hoje mais continuidade sobre os nossos grandes heróis. Hoje estaremos estudando um herói amoroso que não recuou, que foi fiel. Paz do Senhor, como você está, professor? Já chegamos na 11ª aula. Hoje estudaremos sobre Estevão, um herói que foi até o fim. Como é bom saber que tem pessoas que não recuam, que não têm medo e simplesmente avançam porque é necessário fazer a vontade de Deus. Já estamos praticamente no final do ano, no final de mais um trimestre. Chegamos no 4º trimestre de 2018 e hoje estudaremos Estevão. E você, professor? Como é que você foi nesse ano todo? Você recuou? Você foi um herói? Você foi até o final? Ou você desistiu? É tempo de nós pensarmos. E a aula de hoje fala um pouco disso. Mas como você está chegando agora, eu sou professora da pré-aula da classe de primários. A classe de primários abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. É aquela faixa intermediária, onde estão aprendendo a alfabetização. Então, ainda trabalhamos muito com a questão dos visuais e com letras, para as crianças aprenderem e guardarem, estudando e aprendendo a palavra de Deus. Como sempre, as nossas pré-aulas têm apoio e realização do ITEC e da Assembleia de Deus do Campo de Criciúma, com parcerias da DC Kids, que é o departamento aqui do Campo de Criciúma que cuida das crianças do Senhor Jesus. E com o apoio, como sempre, da Escola Bíblica Dominical. Como eu sempre falei, desde o início do trimestre, você que não pode participar da Escola Bíblica Dominical, faz-se necessário estar presente nos cultos de ensino, que é a forma de você poder compreender um pouco mais da literatura, que é a palavra de Deus. A gente sabe que a Bíblia não é um livro como todos os outros, ela é necessário a gente estudar com amor, com afinco e pedir sempre a direção de Deus. Então, se você não pode estar na Escola Bíblica Dominical, se porventura o dia de você lecionar é no dia da sua escola dominical, do seu setor, não deixe de estar frequentemente nos cultos de ensino, ok? E estamos estudando sobre os nossos heróis. Você que está chegando agora, professor, que está pegando agora já as aulas já quase no final, mas que bom que você chegou, você vai poder dar fruto também, mesmo sendo já no finalzinho do 4º trimestre. Estamos estudando sobre os heróis da Bíblia. É muito importante nós compreendermos que na Bíblia demonstra pessoas naturais, normais, como eu e você, que foram herói na vida de alguém. E principalmente que eu e você podemos também ser herói na nossa classe, na nossa turma da escola dominical. Continuando. Panorama. Eu amo esse panorama. Panorama, para quem ama, é lindo. E quando eu olhei essa foto, eu pensei, esse panorama tem que estar ali. Porque você que vai acompanhar a história, e você já sabe, tem história mais bonita que a de Estevão, como nosso primeiro mártir, nosso grande missionário, um homem que não recuou, que não viu dificuldades, só viu a necessidade de levar alguns para o reino de Deus. Então eu escolhi esse panorama muito lindo, Estevão, a gente estava a falar hoje sobre Estevão, nosso primeiro mártir, que foi apedrejado. Então, quando você ama, não importa as pedras, você vai fazer daquelas pedras grandes alicerces, Também escolhi esse daqui, Estevão, o herói até o fim, que faz parte em menção ao nosso título de hoje, Então você tem aí 2 panoramas para você estar imprimindo e decorando. É muito interessante, professor, e eu achei muito legal as observações das outras pré-aulas, quando eu falei, faça um panorama, imprima, coloca na porta. E teve gente que fez e falou que foi um grande sucesso, que foi algo diferente, que fez, e as crianças notaram e já entraram curiosas. Então, novamente, fica a dica aí, Você pode imprimir um dos 2 e colocar, já na porta da sua sala, Estevão, um herói que foi até o final. Aí você pode perguntar, você está indo até o final? Bota esse panorama e faz uma pergunta, que a sua turma já vai entrar pensando quem foi Estevão e por que ele foi até o fim e por que ele virou um herói. Então, assim, eu achei muito interessante e agradeço você, professor, que colocou lá, como eu pedi, no comentário, testificando
que a aula que eu falei, que era para colocar o panorama na porta, chamaria atenção, né? E eu sei que chamaria atenção, porque eu fiz isso na minha turma e foi de grande proveito. Então, esse é o segundo panorama. E uma sugestão que eu trouxe. Estamos falando sobre Estevão, um herói que foi até o final. Então, vamos começar a nossa aula cantando? Então, eu trouxe o hino da harpa, né, 291, a mensagem da cruz. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar. Então, assim, já te convido, professor, a fazer, assim, um momento, sabe, de louvor, de adoração, de dar as mãos, vamos cantar. Eu sei que muitos não sabem, mas outros sabem já ler. E você pode botar o hino já da harpa cantado, né? Além de estar instruindo as suas crianças a cantar e guardar essa mensagem, porque é um hino muito lindo. Se eu amo realmente a mensagem da cruz, que é a salvação de Cristo, que trouxe para mim, até morrer, nós vamos continuar falando que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Não existe outra solução, a não ser Jesus. Então, se eu amo essa mensagem, não importa as pedras, as dificuldades, eu vou mencionar até morrer. Então, eu trouxe essa mensagem para você já começar a sua aula adorando, cantando. E imagine você chegando depois, quando a classe se juntar, né, os outros departamentos, os adolescentes, as outras classes, enfim, se juntarem no grande grupo, as crianças já entrarem cantando. Quando chamarem classe das crianças ou a classe dos primários, já entrando cantando. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Já pensou que lindo? Olha o impacto que vai trazer para essa grande turma, né? E olhando as crianças cantando a mensagem gloriosa que o Senhor Jesus nos trouxe, que é a salvação. Oh, glória! Continuando, ponto central. Aquele que permanecer fiel até o final ganhará a coroa da vida. Olha só, você pode já começar a dizer, professor, ei, crianças, tem prêmio. E olha o que eu trouxe para você. Olha só, isso é uma sugestão. Eu fiz para mim, né? Para minha turma. Você pode estar falando. No ponto central, começa dizendo: aquele que permanece aquele que permanece fiel até o fim ganhará a coroa. Você pode estar fazendo assim: hoje é dia de prêmio. Então faz uma coroa, né? Tá aqui. E a palavra prêmio. Quem for até o final ganhará um prêmio. A Bíblia nos diz, né? Isso. E deixa bem claro. Comigo está o galardão para dar segundo as suas obras. Então, o que é galardão? São prêmios que o Senhor tem. E aí eu trouxe que prêmio que o Estevão ganhou. Hoje nós vamos falar desse prêmio aqui, né? Da coroa da vida. A coroa da vida, ela é destinada a quem deu a sua vida por amor a Cristo. Então, você pode estar falando assim, professor, já no ponto central. Hoje eu vou falar sobre prêmio. A Bíblia nos diz: eis comigo está o galardão, eu vou dar segundo as suas obras. Né? E qual será o galardão que Cristo tem preparado para nós, criança? Aí você vira. Aquele que der a sua vida por amor a Cristo ganhará a coroa da vida. É simples, eu fiz de EVA. Você pode estar fazendo de papel, pode estar imprimindo, mas o importante é que as crianças entendam que existe sim um prêmio para aquele que chega até o final. A história de hoje fala da coroa da vida. Muito simples, você só imprimir, está lá. Você pode imprimir, colocar, eu botei numa madeirinha de bambu. Por que madeirinha de bambu, professor? Porque não quebra com facilidade. Botei umas pedrinhas para decorar e tudo em glitter e EVA. Ah, mas o glitter é caro. Faz normal. O importante é que a criança, quando visualiza, ela guarda mais rápido a palavra que está sendo lecionada. Vamos lá, então. Falamos sobre o ponto central. Aquele que permanece fiel ganhará a coroa da vida. E aí eu fiz ali botei ali um globo, né? Que hoje a gente está falando de missões. A aula de hoje também fala sobre a importância de fazermos missões. Continuando, memoriação. Quem ficar firme até o final será salvo. Mateus 24:13. Isso é a memoriação sugerida pela nossa lição. E eu trouxe uma outra, Apocalipse 22:12, como eu falei ali.
Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que são os prêmios, né, professor? Que tenho para retribuir, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, temos que trabalhar. Hoje, a palavra da nossa aula fala em trabalhar. Jesus está procurando pessoas que queiram trabalhar, que queiram ser, virou, ajudantes. A Bíblia diz que Deus chamou a muitos, mas poucos foram os escolhidos. E um dos escolhidos de hoje que a gente vai falar é Estevão. Também trouxe como memoriação onde diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Novamente falei sobre a importância da coroa, né? É muito importante, professor, você dizer para as crianças que Jesus tem prêmio, tem presente para quem for fiel e for até o final. O presente que o Senhor tem para dar não é para aqueles que ficam na metade do caminho, não é aqueles que foram até quase o final. Não está escrito isso. É para aquele que foi até o final, ok? Então, ser fiel até a morte. Hoje, a história de hoje fala sobre isso. Dar-te-ei a coroa da vida. Então, a coroa da vida é destinada a muitos dos nossos missionários que estão no campo trabalhando, dando muitas vezes a vida, morrendo para falar de Jesus, para anunciar a palavra do Senhor. Então, para essas pessoas que não têm medo da morte, né, que entram e dão a vida, entram em países difíceis, onde a perseguição é assídua contra os cristãos, a essas pessoas, como Estevão, que vão até o final, mesmo que tenha que morrer, mas para ganhar alguns, a essas pessoas está destinada a coroa da vida. E se estamos falando sobre prêmio e ser fiel, hoje a aula fala sobre oferta. Minha oferta, então eu coloquei ali. Estamos falando de missões nesta aula. Nesta aula, então, de que forma eu posso ofertar ao Senhor Jesus? Contribuindo, orando, entregando folhetos, falando de Jesus. Então, se você colocar essas 4 opções para as crianças, elas vão entender. Há várias formas que eu posso anunciar o Evangelho. Se eu não posso ir, eu posso contribuir. Ah, mas eu sou criança, eu não posso contribuir. Então você pode orar. Ah, mas eu sou criança, eu posso entregar folheto? Você deve entregar folheto. Por quê? Porque isso faz parte também do ID de Jesus. Por isso que uma das nossas temáticas que eu não tirei foi Marcos 15:16, né? Que isso é a chave de todo aquele que quer trabalhar para o Senhor. E isso é uma ordenança. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. E falando de Jesus, onde eu posso falar de Jesus? Aí eu trouxe aqui uma sugestão. Falando de Jesus, onde eu posso falar de Jesus? Você pode dizer, você pode falar na sua rua, você pode falar na sua casa. Você deve falar sobre o quê? Sobre a salvação. E a salvação que você aprendeu aonde? Eu aprendi indo na igreja. Então você pode convidar seus amiguinhos para estarem na igreja, na escola dominical, nos cultos infantis, nos cultos, nas reuniões das crianças, né? Que o Senhor Jesus vai se revelar para o seu colega. Então, há várias formas de se trabalhar. Ofertando é uma delas, levando o meu melhor, levando a minha oferta, orando, contribuindo com missões. Você pode imprimir e colocar lá para a sua criança, né? Para ela aprender as formas, os 4 passos de se trabalhar para o Senhor Jesus. E o corinho? Trouxe um corinho temático, porque a nossa aula, novamente vou falar, é missionária. E eu trouxe missões da tia Wanda e sua turma. É um hino muito lindo. Vamos escutar o corinho? O mundo clama por salvação, o mundo chora buscando a solução. Jesus nos manda que levemos a paz às nações. O mundo grita, precisando de paz. O mundo sofre e nada lhe satisfaz. Jesus ordena e de por toda a terra. Lindo esse corinho, né? Eu me apaixonei quando eu escutei. É um hino que você pode até usar nos cultos de missões, com suas crianças, e Deus vai honrar grandemente, professor. Vamos continuar nossa aula. Momento de colorir. Hoje eu trouxe várias formas de colorir. Então, eu trouxe a história de Estevão, né? Que ele foi apedrejado, que está lá no livro de Atos, 14, 9 e 21. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é dela. Mateus 5, 10. Muito lindo,
porque nos diz que no mundo nós teremos mesmo aflições, mas que fomos fiéis até o final, Deus nos dará uma coroa maravilhosa. Então, feliz é aquele que sofre perseguição. Ah, mas meus colegas não gostam de mim, eu sofro bullying na escola porque eu sou de Jesus. Aí você pode estar explicando, professor. É importante, é necessário sofrermos sim por Jesus. Por quê? Porque ele sofreu por nós. E a Bíblia diz que nós somos felizes. Se alguém está nos perseguindo, somos bem-aventurados. Feliz é aquele que é perseguido por amor a Jesus. É sinal que Jesus está nele e ele está frutificando. Aí eu trouxe várias formas de você também estar ensinando. Ali trouxe um grupo de crianças, né, fazendo bullying. Aí você pode estar falando da importância de nós perdoarmos os nossos inimigos, porque a mensagem de hoje também, né, de perdoar quem nos persegue. Aí fala de Estevão, né, anunciando a palavra, e um jogo de memória que é muito legal. Continuando, trouxe também, que faz parte da nossa didática agora, da dinâmica, essa parte da evangelização. Então, eu trouxe algumas crianças temáticas, né, representando alguns países que vamos mencionar ainda. Abrace o mundo evangelizando. Então, ore pela Índia, pela Itália. Aí trouxe crianças africanas, da China, crianças do Japão. Ali escrito Eu Amo Missão. E se eu amo missão, agora vem a dica. Dica de amor. Então, a dica de hoje é como? Tá vendo esse pontinho aí vermelho? Um monte de pontinho vermelho? Pois é, SOS. O mundo está precisando de socorro. Então, um dos socorros que você pode contribuir é orando. Se você não pode contribuir orando, isso é impossível, né, professor? Você não poder orar. Então, você deve ensinar para as crianças. Eu acho muito legal você tirar essa impressão que está lá também. Eu deixei lá para você tirar e mostrar assim, olha que tantas crianças no mundo que ainda não conhecem Jesus. Todo esse pontinho aí, professor, são lugares aonde o evangelho ainda não chegou. Então, tem muito, muito a ser trabalhado. Então, eu trouxe uma dinâmica legal. Nós vamos falar hoje. Olha só, essa foi a dinâmica que eu trouxe aí, né? A Bíblia diz, está escrito aqui, olha só, Marcos 15:16, que nós, tá vendo aqui? Devemos o quê? Compartilhar o grande amor de Jesus. Se nós devemos compartilhar, precisamos estar conectados com essa nova geração. Professor, é muito legal você fazer essas plaquinhas aqui, porque há várias formas de evangelizar. Posso evangelizar orando, com a plaquinha da oração, e lá nas minhas redes sociais. Talvez você vai dizer assim, mas, tia Nani, criança nas redes sociais? Professor, precisamos estar conectados. Tem muitas crianças que entram em vários sites, que é muito perigosos, então nada melhor do que nós ensinarmos a forma correta de usar as redes sociais, a internet, falando do amor de Jesus, orando para essas nações, né? E aí eu trouxe aqui, há muitos países, né, que tem ainda esse problema de não ter a palavra de Deus. Então, eu oro pela igreja perseguida, porque existem muitos países que ainda o coração ainda não foi modificado, que precisam encontrar o amor do Senhor Jesus. A Bíblia diz, né, que o mundo necessita encontrar Jesus, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Isso é minha dica na nossa dinâmica que a gente pode estar trabalhando agora com as crianças, né? Então, ide por todo mundo pregar o evangelho. De que forma eu posso pregar? Falando que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, né? Por amor daqueles que entenderam que só Jesus é o caminho. Quando eu entendo tudo isso, eu posso, o quê? Entender que quando eu aceito Jesus, eu me torno uma nova criatura. Então, só o amor do Senhor Jesus vai nos transformar em tudo que é novo. Com isso, eu trouxe o quê? Vamos trabalhar o quê? Alguns países. Aí eu trouxe assim, você pode estar imprimindo, ali é a bandeira, né? Eu fiz de coração, né? Porque é uma forma mais fácil das crianças segurarem, né? A gente está falando um pouco do amor, um pouco que tem dentro do coração. Então, eu fiz de coração, imprimi e coloquei aqui dentro. Você pode estar só fazendo, imprimindo e colocando aqui dentro. Então, eu botei assim, onde está escrito ali. O que está escrito aqui, está escrito ali. Que diz assim, vamos orar pela Coreia. É o primeiro país que estima-se que 50 a 70 mil cristãos sofreram diariamente em campos de trabalhos forçados. Vamos orar pela Coreia? Aí você pode estar fazendo um momento
assim, de oração. Então, eu trouxe a Coreia, e aí está em ordem. Ali os países, eu botei os 10 países onde é mais difícil se falar do Evangelho. Eu trouxe a Coreia, né? Fiz também a Somália. Deixa eu voltar aqui, que já ficou aqui escondidinho. Né? E aí eu disse, botei ali, missão também é uma coisa de criança, sim. Missão é uma coisa de criança. Criança precisa orar pela igreja perseguida. Né? Existem muitas pessoas que ainda estão precisando encontrar o Senhor Jesus. Então eu coloquei ali, né? Olha só, fiz a bandeira da Síria. É claro que você vai fazer, você pode só imprimir, né? Eu fiz as bandeiras, né? Várias bandeiras eu trouxe aqui para você estar vendo. Então, várias bandeiras iguais que estão ali, eu confeccionei. Você pode apenas imprimir. Por que disso, professor? Precisamos orar pelos nossos irmãos missionários. Pensa, você imprimindo esta bandeira, e cada criança, né, orando, segurando, né, a bandeira, pensa assim, olha só, cada criança vai segurar a bandeira. Então, cada um segura e você vai dizer, por que nós devemos orar? E aí vai abrindo e você vai lendo, né? Ou então a criança, deixa a criança ler também, aquelas que já sabem ler. Precisamos orar pela Arábia Saudita, por quê? Na Arábia, todos os bebês nascidos já são considerados muçulmanos, então eles não têm direito de escolher Jesus, não têm direito de optar por Jesus. Então devemos orar por várias nações, e se eu amo a mensagem da cruz, eu tenho que anunciar. Então imagina assim, essa é a minha dinâmica que eu trago para você. Uma sugestão, uma dica. Pega as bandeiras, imprima, né, cada bandeira de todos os países que eu botei ali, são 10 países mais difíceis do acesso da palavra de Deus, né? Você vai juntar, as crianças vão segurar e é aquele momento de adoração. Então, trabalhar para o meu Senhor também é orar. Vamos levantar uma voz de adoração, uma voz de oração, um clamor. Vamos conectar esses países no quê? Vamos conectar numa única mensagem, que é essa mensagem aqui. Há muitos esses países estão perdidos porque ainda não conhecem o Senhor Jesus. Então vamos levantar uma voz de oração. Aí você junta as crianças e você diz, vamos apresentar esses países para que Jesus venha e entre com providência, salve muitas crianças, salve muitas pessoas nesses países. Mesmo que existam dificuldades, existe um missionário lá, naquele país, tentando fazer o ID do Senhor Jesus. Então, professor, isso são sugestões, né? Trouxe alguns países, e um país que muito, sim, que me chamou a atenção, enquanto eu estava estudando, foi esse país aqui, ó, que eu trouxe. Né? É o IEM. É uma história assim, muito difícil quando a gente lê, e ainda, veja, nos dias de hoje, existe, né, como o IEM, está escrito assim, cidadãos que deixam o Islã podem enfrentar a pena de morte. Então, é até o final. Então, a história de hoje fala do quê? Também do país chamado IEM. Lá tem muito missionário, muitas pessoas que, se deixarem a religião do Islã, estão condenadas à morte. Nada melhor do que a história de hoje que fala de Estevão. Então, por isso que eu trouxe, né, países da igreja perseguida. Vamos orar pelas igrejas perseguidas, né? Já que a gente está falando do amor do Senhor e de ser fiel até o final, né? E levante, eu trouxe também o nosso país, né? Então a gente ora pelos outros países, mas professor, também pode imprimir e colocar, vamos orar também para o nosso país, para levantar missionários, pessoas como Estevão, que tem um coração diferenciado, que tem um coração voltado para fazer a obra do Senhor, que não estacionou, que não parou, mas foi até o final. Então, essa é a minha sugestão. E você vai estar explicando. O que é ser Marte? Marte são pessoas que sofrem torturas, tormentos ou a morte por sustentar a sua fé cristã. Missões está no meu coração. Então, é necessário nós implantarmos, professor, a importância de anunciar a palavra de Deus. Chegamos já no momento das Escrituras, já no final da nossa pré-aula. Então, a aula de hoje fala sobre Estevão. Estevão foi um homem que não voltou atrás. Quando nós olhamos para a história de Estevão, nós falamos de uma pessoa que não parou nem estacionou. Quando nós olhamos para Estevão, olha só, a gente consegue ver
um coração diferente. A Bíblia nos diz que Estevão foi o primeiro mártir, foi aquele que entregou a sua vida por amor ao Senhor Jesus. E quando eu olho para Estevão, eu vejo um homem que tem temor. Temor porque ele sabe que cada um dará conta de si mesmo, mas também dará conta daqueles que foram confiados através da sua vida. A Bíblia nos diz que Estevão, ele anunciava a palavra de Deus. E ele era um grande missionário, um grande evangelista para aquela época, anunciando que só existia um caminho. Mas, como sempre, muitas pessoas não gostaram do que ele estava anunciando, não gostaram do que ele estava dizendo, que existia somente um caminho. E esse caminho era Jesus. Através da sua morte na cruz, Jesus nos trouxe a restauração, a libertação e a nossa união com Cristo, com Deus, através do seu sangue. Então, Cristo nos transformou. Então, Estevão estava falando que existia um lugar de paz, onde muita gente poderia entrar, mas se tivesse Jesus. Estevão, quando eu olho para Estevão, um homem de coragem, o coração dele não tinha medo de nada, das dificuldades. E a Bíblia nos diz que um dia, algumas pessoas tramaram contra Estevão e pagaram testemunhas para que dissesse que ele tinha pecado, falado mal contra Deus. E essas pessoas que foram pagas, mentiram, dizendo que Estevão tinha blasfemado. Então ele foi levado até um grande júri e foi dada a sentença, que ele seria morto a pedrada. Então Estevão foi retirado da cidade e no local separado, onde já era habituado a matar alguns apedrejados, Estevão foi condenado a ser apedrejado. Mas o que me chama a atenção na história de Estevão, que mesmo assim, ele se doou até o final. Por quê, professor? Porque mesmo morto, mesmo sendo apedrejado, ele olhou para o céu, viu a glória de Deus, viu a grandeza de Deus, viu que Deus estava com ele. E ele teve zelo pelas pessoas que estavam apedrejando e pediu perdão e disse pediu para o Senhor tivesse misericórdia, porque ele estava perdoando e que aquele mal não viesse trazer dano para a vida daquelas pessoas. Ou seja, foi um herói até o final. Por isso que a Bíblia diz que Estevão, até morrendo, ele foi luz, porque ele pediu perdão pelos seus algozes, pelas aquelas pessoas que estavam perseguindo. O que nós aprendemos na lição de hoje? Aceitou o Senhor Jesus de todo o coração. Estevão sabia quem ele era e quem era o Senhor Jesus. Vejo como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos, ou seja, através da morte de Jesus. Antes nós éramos criatura, hoje somos filhos de Deus. Então, Estevão sabia que ele era filho de Deus e precisava anunciar o reino de Deus para que todo aquele que dele crê não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Aproveitou cada oportunidade de anunciar a salvação. Em qualquer momento, anunciava a vontade de Deus a todos que se arrependessem. É muito importante anunciar, aproveitar cada momento, na escola, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. É importante você dizer para a sua criança que ela precisa anunciar a qualquer momento, aproveitando a oportunidade. Não recuou nas dificuldades, teve coragem, e isso não faltava. Tinha um objetivo, precisava trazer a todos a piedade, a todos a necessidade de se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Tinha intimidade, ou seja, tinha conexão. Olha a importância de nós termos uma conexão com Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós compartilhamos a grandeza de Deus, que Deus tem feito na minha e na sua vida. Faz-se necessário anunciar que Jesus tem feito grandes coisas. E isso é ter intimidade. E quando eu vejo nessa lição, o que eu aprendo com Estevão? Ele tinha amor pelas almas. Precisamos anunciar, mesmo que a nossa vida corra perigo. Precisamos anunciar, porque isso é prioridade, é uma ordenança de Deus. Nós anunciarmos que só existe um Senhor, que é Jesus Cristo. E reconhecer o senhorio de Jesus em sua vida. Quando ele entregou a sua vida, ele disse: Senhor, entrega minha vida, que eu possa andar nos teus caminhos e que tu possas ser o meu caminho a partir de hoje. Que coisa linda quando nós podemos entender que só o Senhor é o nosso caminho. E um coração perdoador e fiel. Como é importante imitarmos a Cristo, nosso modelo de vitória e virtude. A fidelidade até a morte
Quando então recebemos a coroa de glória. Ou seja, temos que ser fiel em todo o tempo, até a morte. E isso nós aprendemos com Estevão. Ele foi fiel e perdoou as pessoas que estavam lhe trazendo aquele dano, né, para a sua vida. E o que eu aprendo hoje, professor, que eu quero lhe dizer, é necessário nós morrer para que Cristo venha viver na nossa vida, ou seja, morra para você e viva para Deus. Quando a gente morre para nós, o que seja abundante na nossa vida é a vontade de Deus. Anuncia, faça as suas crianças entenderem que é importante, como Estevão foi. Ele foi fiel. Ele teve uma só prioridade, anunciar o Evangelho. E quando eu tenho essa prioridade, está vendo aqui o meu uniforme de hoje? A palavra nos diz, daí com agradável é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Precisamos anunciar, conforme são os pés que anunciam. Precisamos anunciar as boas novas. E quando eu entendo tudo isso, eu entendo que, para mim, anunciar, isso é fidelidade. E fidelidade é missão. Aprendemos hoje, na aula de hoje, que Estevão foi um herói, porque estava unido a Deus. E além de estar unido à vontade do Senhor, ele estava conectado. Qual é a conexão do Senhor Jesus? Ide anunciai a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Anunciai o reino, que o Senhor está perto. E o Senhor está perto para vir buscar uma igreja que faz missões. Então anuncie, participe e convoque as suas crianças. Vamos fazer um evangelismo? Vamos anunciar a palavra de Jesus? Vamos fazer como Estevão? Ser fiel até o final? Que Deus te abençoe. Essas são dicas preciosas. Tenho certeza que a sua aula será melhor.